TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Janela do Céu. Que o Senhor Jesus Cristo, a presença do nosso Senhor esteja com cada um que estão nos assistindo nesse momento, para que Deus possa tocar os nossos corações. Venhamos todos ter um momento agora de reflexão, de intimidade com Deus, ouvindo as palavras do nosso Senhor Jesus e o relato da nossa convidada de hoje, né? Hoje nós estamos aqui no Espaço Irmãs Gêmeas, com nossa convidada, a Flávia Cantarelli, cabeleireira e sócia proprietária, né, do Espaço Irmãs Gêmeas, que já tem muitas experiências com Cristo, há muitos anos já está nesse caminho e com certeza tem muitas coisas para nos compartilhar que vai edificar a cada um de nós, com certeza. E para nós iniciarmos, eu gostaria de convidar todos a ler um versículo que está no livro de João, capítulo 8, e o versículo 12, que diz assim: De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, é vida que todos nós queremos, né? A paz no nosso coração. Nós estamos vivendo um momento muito difícil e que nós precisamos muito do único que pode mudar, transformar e trazer um alento para os nossos corações, que é Jesus Cristo. Então, que você possa abrir o teu coração nesse momento e queremos ouvir, então, a Flávia para compartilhar do seu testemunho de vida. Tudo bem, Flávia? Tudo bem. Muito grata, assim, por esse convite e de poder compartilhar, assim, né, sobre as experiências, sobre o que Deus fez já na minha vida, o que Ele ainda continua fazendo e poder edificar todos que vão ouvir. Flávia, conta para nós em que momento da tua vida que você teve essa primeira experiência com Deus, o que estava acontecendo, como foi que Jesus chegou e te fez o convite, né? Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. O que estava acontecendo na tua vida? Então, fazem 18 anos que eu aceitei Jesus e que eu me batizei. Mas a oração do novo nascimento faz muito mais tempo que eu fiz. Todo mundo sabe, acho que a maioria dos irmãos da igreja sabem que a minha mãe veio para a igreja através da depressão. E eu, aos 19 anos, eu tinha uns 19 anos, eu acho, eu fui trabalhar com um dentista, que é o Sérgio, e ele já era cristão, de uma outra denominação. E eu fui trabalhar com ele, e quando eu fui no meu primeiro dia de entrevista, ele fez a oração do novo nascimento, isso no ano de 97, se eu não me engano. Então, desde lá eu fui a primeira da minha casa, né, entre a minha mãe e a minha irmã, que fez a oração do novo nascimento. E depois disso, logo em seguida, a minha mãe teve uma crise muito séria da depressão, foi parar no hospital. E eu fui a pessoa que levei ela até o hospital, né, pela ambulância. E naquele momento, assim, eu pedi muito para Deus que Deus salvasse a vida dela. E a partir daquele momento, eu comecei a receber ligações de uma irmã, que é a Cristina Fortes, para falar sobre a vida, sobre o Senhor e tudo mais. Isso foram anos assim que ela foi e ligava e falava e dizia que estava orando por nós, eu agradecia. E a mãe estava em processo de cuidados e de tratamento em vários lugares e clínicas, né, inclusive com uma outra família que também era cristã. Até que no ano de 2002, a minha mãe decidiu fazer a primeira cura interior. A Cristina levou ela e ela foi e ela fez todo o processo de cura interior, que era todas as quinta-feiras na época. E nisso, um dia, minha irmã foi num culto com ela, no primeiro culto. E aí me falou, eu não morava mais em casa, né? Eu já tinha saído de casa nessa época. Isso foi no ano de 2002. Em dezembro de 2002, eu fui ao primeiro culto, porque a minha irmã ficou muito admirada, assim, com tudo, né? Quem era o Sérgio Alves, porque ele já era muito conhecido na cidade, a gente era muito amiga do filho dele, do Mateus, a gente era amiga da adolescência dele. Então, ela falou, ele é o pai do Mateus, então, assim, tu vai adorar o culto, não sei o quê. E aí eu fui. Eu fui dessa forma, claro que a gente já vem bem quebradinha, né? Mas foi aí que eu entrei na Igreja do Senhor Jesus Cristo, aceitei Ele como o único Senhor e Salvador da minha vida. E em março de 2003, se eu não me engano, foi dia 24 ou 25, eu e minha irmã nos batizamos juntas também. Nascemos na vida natural juntas e nascemos na vida espiritual juntas. Que bênção, né? A gente vê
mistérios, né, que não tem como explicar. Mas você tinha algum relacionamento assim com Deus? Pensava em Deus para de repente assim se vincular a isso, né? Crer que existe algo maior, que Deus pode mudar todas as coisas? Sim, eu sempre fui uma mulher de muita fé. Sabe que desde o meu nascimento, Deus já sabe assim o que Ele vai ter para a vida da gente. Porque nós somos gêmeas e a minha mãe não sabia que estava grávida de gêmeos, né? Porque eu já tinha um irmão mais velho, o Gustavo, e a mãe grávida de nós, ela queria um outro menino. E naquela época, 42 anos atrás, nem se fazia ecografia, ninguém sabia o que era o nenê. E o médico daqui, que era o que atendia ela, era muito bom. E quando a minha mãe foi para ganhar, nasceu a minha irmã e logo em seguida uma enfermeira disse, vem vindo outra, e era eu. E a mãe conta que eu nasci com 1,6 kg. Que eu recebi o mínimo de tudo dentro do útero, o mínimo de oxigênio, o mínimo de alimento, que eu sobrevivi porque era da vontade de Deus. Então eu creio que desde ali Deus já me fortaleceu. Eu já nasci bem quebrada, né? Desde o meu nascimento. Então eu acredito assim que Deus sempre esteve comigo. Deus sempre teve um propósito. E eu e minha irmã, nós crescemos. A minha avó sempre foi muito católica, exigiu que a gente fizesse um monte daquelas coisas da igreja católica que a gente sempre fez. A gente sempre questionou muito a palavra na sala de aula, nas aulas de religião. Então a gente sempre teve muita vontade de saber da Bíblia, mas ao mesmo tempo nós questionávamos muito, assim, a gente sempre tinha esses questionamentos. E tem uma coisa muito interessante, que quando a gente era bem jovem, nós morávamos numa casa onde a mãe tinha um quadro no quarto dela, que aparentemente era o quadro de Jesus Cristo, né? Mas com aquela frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa frase eu lia ela não sei quantas vezes por dia, todos os dias. E aquilo marcou muito a minha vida. E o primeiro testemunho que a minha irmã deu na igreja, ela contou sobre isso, que Deus já nos guardava desde ali. E eu creio que quando a gente lê uma palavra e medita nela e visualiza ela, aquilo vai gerando vida dentro da gente e Deus não deixa a gente escapar. E pelo lado do meu lado paterno, a minha avó era espírita. Então ela recebia lá um espírito e como é que se diz? Abençoava as pessoas e fazia um monte de coisa. E nunca fez nada em mim, na minha irmã, porque ele dizia que nós não acreditávamos. Então, nunca pôde tocar em nós, porque desde ali Deus nos guardava. Tinha a eleição de Deus. Já tínhamos a eleição de Deus. E eu creio que muito é por essa palavra que a gente lia todos os dias. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus Cristo disse isso. Então eu vivi com a minha avó paterna fazendo esse monte de coisa, curando pessoas. As pessoas iam lá, eram filas na casa dela. E ele nunca aceitou essa pessoa que disse que encarnava lá nela, que eu não sei como é que funciona isso, mas é bom a gente falar para saber como que Deus nos guarda. Dizia que nós não acreditava, que nunca ia tocar em nós. Tu vê? E nem o meu pai acreditava. Tanto é que meu pai também já é batizado, né? Então eu vejo que Deus já nos guardava ali, já me guardava ali. Então assim, aí eu sempre tive fé em Deus, eu sempre orei a Deus. Sempre fiz as minhas orações, não sei se de uma forma repetitiva ou não, mas Deus sempre ouviu também, até eu realmente aceitar Ele. Tinha sinceridade, né, ali no teu coração. Flávio, o que mudou na tua vida a partir do momento que você aceitou Jesus, se batizou? Porque a gente sabe que é um caminho, né? A partir desse momento que a gente começa a trilhar, aprender novas coisas, Deus começa a trazer a sua palavra e vai mudando o nosso viver, o nosso coração, trazendo curas. E a partir daquele dia, assim, o que você viu que Deus foi trazendo de mudança no teu coração e como que isso aconteceu? Começou no princípio que do ano de 2003, eu e minha irmã nós já éramos cabeleireira e nós estávamos saindo de um lugar onde a gente trabalhava para montar o nosso próprio negócio. E eu me lembro que a Cristina disse para nós, vocês precisam se batizar antes de inaugurar. Então nós íamos inaugurar no dia 28 de março e a gente se batizou no dia 24 ou 25 de março. Então nós achávamos que aquilo assim ia mudar a nossa vida e realmente mudou. A primeira impressão que a gente tem é que aquela mudança vai ser toda externa, né? Vai ser dos negócios e tudo. Então foi o nosso primeiro passo, a minha primeira mudança foi aí. E aí no dia 28 nós inauguramos o nosso primeiro salão de beleza, que era o Cabelo e Cor. E Deus nos prosperou muito e Deus já fez muitos milagres e muitas curas e muitas coisas assim nesse pequeno período que a gente teve, que foi de 2003 até o ano de 2006. A partir daí Deus começou a mudar muitas coisas. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha um relacionamento com o pai do meu filho mais velho, que é o Eduardo, que hoje ele tem 25 anos.
E eu estava naquela transição de separação, que eu não queria mais o casamento. Eu me relacionei com ele muito jovem, aos 16 anos, engravidei aos 17. E aí, em 2013, eu já estava fazendo 25 anos, 24 anos. E aí, eu já não queria mais aquilo. Já estava assim, já não estava mais satisfeita, até porque era um relacionamento de adolescente, né? A gente sabe que é uma coisa que não tem muita durabilidade, ainda mais se não é no Senhor. E aí a gente teve o salão, eu já estava nessa situação, e nós tínhamos um grupo familiar no salão. E naquele tempo tinha a caixinha de oração que agora retornou, né? E eu coloquei ali naquela caixinha que Deus então restaurasse esse meu casamento, se era essa a vontade de Deus. E acabou que Deus só foi desviando, e Deus, na virada de 2003 para 2004, Deus me trouxe um outro relacionamento, que eu tive por 17 anos também, esse relacionamento, que é onde eu tive meus filhos mais novo, o Mateus, que hoje tem 15 anos. E esses 17 anos foram, assim, os maiores momentos, os melhores momentos, assim, com o Senhor, foi as maiores experiências, porque eu sempre acreditei em casamento e acredito até hoje. Só que Deus, Ele é soberano, e Ele sabe tudo sobre a vida da gente, né? E sobre o que nós precisamos, e o que nós precisamos passar, e o que nós precisamos perder. E Ele sabe também o que faz a gente permanecer nele. Então, assim, a partir deste momento de 2003, quando eu aceitei o Senhor, Deus fez muitas mudanças na minha vida, e todas elas, assim, de muita valia, assim, de muito crescimento. Eu cresci muito, assim. No ano de 2006, a gente vendeu o salão, a minha irmã foi embora, quando o Mateus nasceu, foi para Torres, também para a obra, também na parte da igreja. Em 2007, eu acabei indo embora também daqui, porque o Edmar jogava futebol. Eu tinha o Mateus bem jovem, e bem novinho, né, bem pequenininho, e a nossa primeira obra foi em Ijuí. Que foi a primeira obra que eu tive, a primeira experiência de obra assim que eu tive. E eu me emociono porque sempre que eu lembro disso, assim, isso fez eu permanecer no Senhor e aprender a amar a obra do Senhor. Quem me ajudava lá era o pastor Flávio. Eu aprendi a amar a obra do Senhor com ele, porque eu nunca tinha visto uma pessoa tão disposta para o Senhor e com tanto amor. Eu nunca tinha visto isso aqui em Cachoeira. E ele era muito aberto, assim. A gente fez uma obra muito legal lá com os jogadores de futebol. Ele estava sempre disposto, assim. Foi a minha primeira experiência com Deus, sabe? Porque Deus não me levou lá como missionária, mas eu sei e eu sabia que a minha obrigação como cristã, como filha de Deus e como filha do reino, eu tinha que fazer isso para Deus. Eu tinha que estar na obra e tinha que estar aberta para auxiliar. E foi o que eu fiz. Depois dali a gente foi para Rio Grande, que a gente teve muitas experiências também, que daí quem me auxiliava lá era o irmão Marcos e a irmã Neuza. Eles nem tinham gêmeozinhos ainda. Só que lá em Rio Grande foi uma experiência diferente, porque lá nós fomos expulsos de lá. Eu tive uma primeira experiência assim, quando o diabo ele te expulsa de uma cidade. Um dia eu fui orar na praia, nós morávamos na Praia do Cassino, e um dia eu fui orar. Levei a Bíblia, levei o Mateuzinho, que ele tinha 2 aninhos. E aí li o Salmo 91 e louvei o Senhor. E eu lembro assim que parece assim que a gente conta, parece mentira, mas não é. Desceu 2 pombas brancas assim do meu lado enquanto eu orava na areia. Durante a noite eu fui para casa, daí o Edmar veio do treino. E aí daqui a pouco nós estávamos deitados, era muito frio lá e lá era muito ventoso. O Edmar disse para mim: o que o Mateus tem na boca? Eu disse: não sei. E quando a gente abriu a boca, ele tinha engolido um anel, esses anel de mingo, que nós usava grosso, tinha entalado na garganta dele. E ele começou a asfixiar. E nisso eu comecei a clamar a Deus, e era nós 3 chorando e nós não sabíamos o que fazer. E Cassino de Rio Grande era 20 minutos, não tinha um hospital lá, nós não conhecíamos ninguém. E eu não sabia o que fazer, eu só clamava a Deus assim, que Deus não levasse ele. Nisso Deus me encorajou e eu coloquei a minha mão inteira dentro da garganta dele e arranquei aquele anel. Ele estava já inchando, assim, eu tive essa experiência, assim. E eu vi, assim, que o inimigo queria nos abater ali, sabe? E aí, no fim, deu tudo certo. Eu sei que eu só pensava assim, eu vou ligar para minha mãe dizendo que eu vou levar meu filho morto para Cachoeira. E nisso eu invocava o Senhor e era nós 3 chorando. O Mateus ficou rouco mais de 1 semana, porque não conseguia nem falar do trauma que ele teve com aquilo. E eu sei que foi porque, né? Daí depois a gente teve um grupo lá em casa, eu compartilhei isso com o Marcos e tudo. Eu sei que acabou que um dia eu vim para Cachoeira de folga, assim, para passear. E o Edmar só me ligou me dizendo: nem volta,
porque eu tive um problema aqui no clube, eles me mandaram embora. Então eu vi assim que o diabo tinha nos expulsado de lá mesmo, sabe? Mas eu sei que a gente fez a oração lá, que hoje tem igreja, né? Depois, a outra experiência que nós tivemos em 2008 foi em Cianorte. Nós fomos para Cianorte também através do futebol. E lá eu fiz uma obra com minha irmã. Nós tínhamos grupo, levávamos a palavra para muitas pessoas. E foi uma experiência assim, ó, muito só eu e Deus. Não tínhamos redes sociais. A gente não existia o WhatsApp. Só existia os CDs e alguns livros, né? E material que o irmão Sérgio me deu muita coisa e era o que eu tinha para ouvir da palavra. E eu me correspondia com ele por e-mail. Era só assim, então toda semana eu mandava tudo o que tinha acontecido, mandava mensagem, pedia oração e assim ele fazia. E foi a minha primeira experiência, assim, eu e Deus, somente nós. Então foi muito bom, porque nós também ganhamos muitas almas, edifiquei bastante a irmã, eu acredito nisso. E tudo aquilo que Deus planta em algum lugar, assim, com o tempo vem os frutos, né? Então foi uma outra experiência que eu tive com o Senhor. Depois a gente veio embora para Cachoeira novamente, e aí eu decidi ficar por aqui, né? E de lá para cá, assim, ó, de 2009 até hoje, assim, meu Deus, são muitas coisas para contar. Flávia, conta para nós, assim, a respeito da oração, porque essa parte de desenvolver a comunhão com Deus, sem depender, assim, de uma pessoa, de você estar... Como você viajou para vários lugares que não tinha uma igreja, irmãos que você pudesse congregar. Então, é você, Deus, a Bíblia, né? Não tem essa participação externa de outras pessoas, que às vezes a gente acaba se acostumando, né? Eu vou lá e escuto uma mensagem, aí depois volto para casa, aí eu vou lá conversar com o pastor para receber alguma coisa, sendo que, na verdade, o primeiro pastor que a gente tem é Jesus, né? Que está dentro de nós. Então, a gente precisa desenvolver essa comunhão com Deus, né? Como que surgiu isso para ti? Você sempre foi assim ou foi alguma a própria necessidade faz a gente aprender a ouvir Deus, a conversar com Deus e a ter esses momentos de oração? Eu acho que eu tive o dom da oração. Eu gosto muito de orar. Eu gosto muito, assim, é uma coisa que eu oro o tempo inteiro. Eu tenho meus momentos em casa de oração. Eu já era de um grupo de intercessão aqui, né? Que eu era líder aqui na igreja, que nós tínhamos um grupo que reunia-se uma vez por semana, a gente intercedia por várias causas. Então eu sempre tive assim isso muito forte, assim, nunca tive dificuldade para orar, tanto é que hoje eu oro por tudo, eu não faço nada, eu levanto de manhã, eu já dou as minhas primícias, vejo o que Deus quer falar comigo através da palavra, oro em cima daquela palavra e depois eu oro tudo aquilo que Deus vai me trazendo. Primeiro pela cidade, pela igreja, pelas pessoas que Deus me traz e depois, por último, pelas coisas que eu tenho que fazer durante aquele dia. Eu faço isso e eu ensino as pessoas a isso. Até as pessoas que não são cristãs, eu ensino que elas precisam colocar o dia delas diante de Deus na primeira hora que acorda, né? Porque diz que o cérebro, ele tem um processo que ele faz na mente da gente, que os primeiros 20 minutos é importantíssimo o que tu vai buscar. Então, que quando a gente acorde, que a gente não pegue o celular, que a gente não pense em muitas coisas, que a gente pegue a Bíblia, leia, porque ali vai direcionar todo o teu dia. Então, isso é muito importante. Então, eu sempre fui uma mulher de muita oração. E eu oro muito. E quando eu estava nas cidades e nos lugares, eu tinha muita batalha espiritual. Mas eu sempre pedi orientação para o pastor e para o irmão Sérgio para saber como orar e em que lugares eu podia orar, porque nem tudo eu tinha autoridade, né? Então eu sempre tive muito esse temor, assim, né, para não orar em lugares que eu não podia. Inclusive que eu tive essa experiência lá em Rio Grande, de repente eu não tinha autoridade para orar como eu fui orar. Então, de repente, se levantou tudo isso. Então, são tudo experiências que a gente ganha, né, com Cristo. Então, depois disso, eu comecei sempre a pedir onde é que eu posso orar, com quem eu posso orar, como eu posso orar. Porque tem coisas que não cabem a gente, sim, as autoridades que Deus coloca, né? Então, as cidades todas que eu fui, antes de eu ir, eu sempre busquei conhecer que cidade era, como que era a população, tudo, e já começar a orar por tudo aquilo que Deus me trazia. Então, todas as cidades que eu andei foi assim. Hoje, o meu filho mais novo joga futebol e eu faço isso com ele também. Eu já vejo a cidade que ele vai, como que é, se tem igreja, se não tem, o que Deus quer fazer naquela cidade através das nossas vidas, e eu já oro sempre por isso. Então, assim, tudo eu coloco em oração. Eu não faço nada na minha vida sem oração. Eu não estou aqui sem oração. E até antes de eu vir aqui, quando a Grace tinha mandado uma mensagem, já fazia muito tempo que eu assisti o programa e que Deus me dizia que eu tinha que me oferecer.
Só que a gente acaba, né, não fazendo na hora que Deus manda e vai deixando, até que Deus levanta alguém que te diga, ó, tu precisa fazer isso. Graças a Deus, né? Então, assim, tudo eu coloco em oração na minha vida, assim. Eu oro muito e eu acho a oração uma das coisas mais importantes, assim. E eu me humilho muito. Eu tive muitas situações na minha vida, até em relação a casamento, assim, ó, que depois que eu tinha aquela situação, eu ia para o banheiro, eu ia para o quarto, eu me ajoelhava, eu chorava, eu clamava, eu pedia perdão pelas pessoas, eu pedia perdão pelaquela situação, porque eu sempre me coloquei na brecha pelas coisas, sabe, na oração. Então eu sempre tento me humilhar, onde eu vou, eu tento orar pelo aquele lugar que eu estou, não interessa se eu estou no consultório clínico, se eu estou numa sorveteria, se eu estou na prefeitura, se eu estou passando na praça, tudo eu oro. Tudo eu oro, coloco diante de Deus, porque eu acho que isso é a melhor forma da gente saber que Deus está no controle das nossas vidas. Então, experimente você também ter esses momentos com Deus, de oração, que não é nada formal, é conversar com Deus, colocar uma conversa, o que está no teu coração, que com certeza você vai ter grandes experiências, porque Deus, ele quer isso de nós, né? A gente que põe Deus muito longe, inacessível, sendo que Jesus, ele é acessível para todos que buscam, né? Então, que você possa também ter esses momentos com Cristo, vai ver que vai aliviar o coração, que Deus vai falar contigo de alguma maneira. Muitas pessoas perguntam, mas como que Deus fala, né? É simples, é naquele momento de oração, no momento que você está buscando, colocando o teu pensamento em Deus e pedindo para que Ele, de alguma maneira, Deus vai trazer a solução, né? Você pode pedir para o Senhor e Deus vai trazer, seja na Bíblia, seja conversando com uma pessoa. Eu já tive muitas experiências que uma pessoa estava me falando algo que eu tinha orado, pedido resposta, a pessoa nem fazia ideia, né? Então, a gente só tem que ter essa percepção de ver, né, que Deus, ele testifica dentro do nosso coração, ó, tá vendo? Sou eu que estou te respondendo, estou falando contigo, né? Então experimente você também. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Aguarde. Janela do Céu.